função dentro do organismo. E estudando pela difração do raio-x e por outras técnicas, então foi que evidenciei que eram cristais de apatita, e esses cristais de apatita, eles provocam na glândula uma estrutura, formam na glândula uma estrutura que compõe como se fosse uma caixa de ressonância. Então, na verdade, a apatita, ela tem muito elétron na superfície, então ela repele campo magnético. Então, quando chega um campo magnético na glândula, bate num cristal e ricocheteia para o outro cristal. Bate no outro cristal e ricocheteia para o outro. Então, sequestra o campo, como fosse seu telefone celular. Capta o campo com as informações do seu discurso e com as suas emoções e deixa guardado ali. E depois você pega o recado. Então a pineal seria como fosse a caixa postal do seu celular. Ela capta vibrações do espectro eletromagnético que traduzem emoções de nossos pensamentos ou de espíritos do mundo espiritual ou telepáticos de outras pessoas, arquivam ali e reagem no cérebro de formas as mais diferentes imaginárias. Então, talvez por isso que os hindus tenham a glândula pineal como uma glândula da vida mental, do contato com o além. Assim também está colocado no livro Missionários da Luz, capítulo Epífise. Epífise é o sinônimo de glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, porque ela capta o recado. Então é a antena de conexão, vamos dizer assim. Para você localizar na tua cabeça a pineal, como se você colocasse o dedo entre os olhos e fosse possível aprofundar até o meio da cabeça, está ali a pineal. Também você tem acesso por aqui por trás. Se você tem o cerebelo, tem aqui o cerebelo. Entre o cerebelo e o encéfalo, se você divulsionar e entrar, você cai na pineal aqui. Por isso que tem aquela história daquele fio, aquela ligação que ocorre aqui, porque a pineal, né? A pineal ela não está aqui, mas por aqui você entra, pelo cadáver você chega nela. Se você pegar, separar o cerebelo e olhar assim, você vê a pineal ali, não é? Então, outra coisa, pineal tem nos peixes, os peixes têm pineal. Aliás, quando o animal tem cabeça translúcida, a pineal tem células de retina. Por quê? Porque a pineal e os olhos têm a mesma origem. Então, por exemplo, um camundongo que tem cabeça translúcida, você encontra células retinianas, não é? Nós não, porque nós temos a cabeça impermeável à luz. Então a pineal é atingida pela luz pela retina dos olhos. Então, uma parte da luz que você capta pelos olhos vai formar a imagem, chegar no lobo occipital, onde é formada a imagem. Mas outra parte da luz que você capta não vai formar a imagem, são os efeitos não visuais da luz, que vão regular os ritmos do nosso organismo. Porque o nosso organismo precisa saber que horas que produz hormônio de crescimento, o cortisol, que horas que produz cada hormônio, o ritmo, tudo é coordenado pela pineal. Isso é sabido na medicina. Inclusive, existem hormônios que são regidos sabidamente pela lua. Isso é medicina alopática que fala. Então, por exemplo, como é que toda gravidez de uma mulher, em média, tem 9 meses? Uma gravidez saudável, 9 meses. Que é exatamente um ano da lua. Como é que o organismo acompanha a lua assim, desse jeito? Porque a pineal capta emissões da lua e traduz em toda a hormonologia que é regida pela lua. É chamado Zeitberger lunar, que regula os hormônios reprodutivos e sexuais. Não é? Quer dizer, ninguém vira lobisomem à luz do sol. Vira ao luar. Também vai o quê? Cantar uma serenata, não é? Ao luar. Por quê? Porque os hormônios sexuais, eles são regidos pela lua. O ciclo de vigília e sono, o Zeitberger é o sol. Então entra o olho, capta a luz e avisa o organismo que está de dia ou está de noite. Quando está de noite, aumenta a produção de hormônio pela pineal. Quando aumenta a produção de hormônio da pineal, induz o transe de desdobramento. Porque você vai dormir, você tem que desdobrar, porque você não vai ficar ali. Você vai sair do corpo e vai fazer o que você quiser. Então, aí tem que acordar cedo também. Porque se você fica fora do corpo, os bons espíritos vão trabalhar. Se você fica ali fora do corpo até tarde,
Você fica sujeito a influências. Diz assim, Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Então, a pineal regula esse ritmo, essa ritmicidade, de acordo com comandos que são chamados Zeitbergers. Em 1988, um pesquisador chamado Volhat e outros colaboradores descobriram que a pineal é um sensório que converte onda magnética em neuroquímica. Então aí nós temos todo um gancho de entendimento de vários fatores. Primeiro, se a pineal coordena o ritmo, ela lida com o tempo. É o único órgão do corpo que lida com o tempo. E o tempo é a quarta dimensão, e a dimensão é espaço-tempo. Então é outra dimensão. Então é um órgão que lida com a outra dimensão. Outra coisa, sabidamente a pineal capta, é um sensório magnético. Deve ser por conta desses cristais, porque eles são diamagnéticos. Então está aí outro gancho. Então possivelmente o transe mediúnico, a ligação se dá por contato magnético, como fosse o telefone celular, só que com um espectro magnético diferenciado. Então quando diz que a pessoa recebeu um espírito, não é que tem um espírito dentro dela. Como não tem, o radialista não mora dentro do seu radinho, mas é por emissão. O único jeito de o espírito entrar dentro do seu corpo é se você ficar grávida. Aí tem um espírito dentro do seu corpo, não é? A gravidez é a incorporação de um espírito e materialização, é uma sessão espírita a gravidez. A transa é um transe. Incrível, não? Eu não quero estragar o barato de vocês, mas eu tenho que admitir que é uma realidade. E incorpora o espírito. Tanto que a mulher, por exemplo, quando ela está no pré-menstruo, ela está com um corpo igual de uma grávida. Ela está com os seios engurgitados, o útero com o endométrio volumoso, pronto para receber o embrião. Ela está com hemodiluição, ela está com edema cerebral, vamos dizer assim. Ela está como se estivesse grávida. À espera do quê? De receber um espírito que iria se materializar dentro do seu útero. Na falta de um desses, ela recebe qualquer um. Ela fica louca. Então o pré-menstruo, a mulher está em sessão. Se ela souber fazer uma boa sintonia, ela domina o mundo. Porque você não precisa só receber maus espíritos, você pode receber um bom espírito. Porque se você está irritada tendo sintomas, você está recebendo maus espíritos. Agora, se você pode aproveitar, entrar naquele segundo modelo da Lucy, receber bons espíritos e dominar o mundo. Já imaginou? É como Jesus ensina Joana, a esposa de Cusa, porque a Joana não aguentava mais o marido dela, que era um corrupto, mancomunava acordos com os fariseus, com os hebreus, com os romanos, e enfim, é corrupto, e coisa que não se conhece no nosso país. E isso é coisa de antigamente, há 2000 anos. Então, ele era durão em casa e uma pessoa intratável. E ela via Jesus falar de justiça social, falou, puxa, bem diferente do meu marido. E ela foi conversar com Jesus. E Jesus estava na casa de Pedro, ela bate na porta, né? Por favor, queria falar com Jesus. Jesus levanta da rede, põe o chinelo, ajeita as madeixas. Fala, pois não, Joana, né? E ela fala, o que eu faço com meu marido? Não é? Porque ele é uma peste dentro de casa, um problema sério e tal. Ela diz o seguinte, olha, na hora da crise, silencia. Para que você possa se inspirar. E aí você saberá dizer o verbo doce ou enérgico, conforme a circunstância. Então ele estava ensinando a Joana a entrar numa sintonia boa para poder agir. Porque normalmente a mulher no pré-menstruo, ela vai na onda do reagir. Então ela fica irritada, ela fica... Agora, se ela se recolher, se inspirar, ela vai agir, ela vai atuar de forma transformadora. Então esse é um momento fisiológico do transe. Você sabe que nos homens não tem estudo, porque não se estuda os homens, só se estuda as mulheres. Agora que começaram a fazer estudos dos homens, é o machismo dentro da ciência. E de fato é mesmo. Então se conhece pouco sobre a fisiologia reprodutiva masculina, vamos dizer assim, frente ao que se conhece da mulher. Mas voltando, vamos projetar o próximo. Uma coisa interessante. Então eu fraturei um cristal e percebi o seguinte, que eles apresentam lamelas concêntricas, como se fosse uma cebola. Tá vendo a tampinha aqui,